Saudações a todos meus irmãos, respondo amém a vossas saudações. Você conhece a história dos discípulos que em 1964 eles foram cortados da congregação? E por que foram cortados? Você conhece? Você sabe que no Paraná, em 1964, a congregação cortou 15 famílias inteiras da comunhão da igreja? Então você vai saber agora, que eu vou te contar a história, ok? Então, esses nossos irmãos, eles montaram uma igreja chamada Os Discípulos, ok? Em 1964, depois que eles foram cortados, ok? Então, o que aconteceu, irmãos? Em 1964, alguns irmãos, o principal é o irmão Oésio Araújo Pedrosa, o irmão Benedito Machado Oliveira, José Viana de França, Silvio Diniz Oliveira, Elias Mariano, entre outros irmãos. Então, eles criaram um grupo que era liderado pelo irmão Oséias Araújo. Esse nosso irmão, ele era um auxiliar de cooperador, ok? Que atendia os cultos. Então, irmão, esse irmão foi iluminado. Então, irmãos, essas mesmas heresias que a congregação reclama, né, o que o povo reformista reclama, que a congregação pratica, naquela época, em 1964, esse irmão Oésio, mais esse grupo de irmãos, essas 15 famílias já tinham detectado. Bom, então esse grupo de irmãos, como eu estava falando, essas famílias, essas 15 famílias, irmãos, eles ficaram visados, marcados pelo ministério, ok? Porque esse irmão Oésio, ele começou a pregar nos púlpitos, e sobre todas essas heresias que nós conhecemos hoje, rebatismo, sobre Apocalipse, sobre as prostitutas que tinham saído da igreja católica, e ele começou a fazer essas pregações, e isso começou a incomodar o ministério, né? Até 1964, quando fizeram a circular. Então os anciães, eles se reuniram e chamaram essas famílias e pediram para eles: olha, vocês parem com isso, vocês esqueçam essas pregações que estão fazendo, essas heresias, e vocês se humilhem, que vocês então ficam na igreja e está tudo certo. Então, se vocês não se humilharem, então nós vamos cortar vocês. Eles continuaram naquela mesma linha daquelas pregações. Então, o que acontece? Em 1964 foi feita uma circular, que eu vou ler depois dessa circular para vocês aí, vocês verem que circular pesadérrima, chamando eles de Coré, chamando eles de hereges, entendeu? E jogando eles para fora da igreja, cortando sumariamente e proibindo a irmandade de ir na casa deles. Tudo porque eles pregaram a verdade da palavra nos púlpitos, né? Então, o que aconteceu? Houve uma reunião lá em Maringá de ministério, que eles se reuniram, né? Aí na igreja, quando chegaram no culto, estavam todos os anciãos lá, e o nosso irmão Oésio, ele estava junto ali na igreja. Então, na hora da pregação da palavra, nenhum ancião pregou, nenhum ancião tinha a palavra. E perguntaram para o nosso irmão Oésio, ele falou: não, eu tenho a palavra, né? E ele levantou com a palavra e ele pregou em 17 de Apocalipse. E aí, ele começou a explicar, né, quem era a meretriz, as igrejas que tinham saído da igreja católica. Até que ele chegou numa altura que ele disse: irmandade, olha, eu sinto muito de falar isso. É com uma tristeza imensa que eu vou falar isso, mas a congregação também é uma prostituta saída da igreja católica. É uma das prostitutas, né? Então aí, irmãos, a coisa foi pro brejo. Então, um mês antes deles serem cortados, nessa reunião de Apocarana, né, onde estava atendendo o irmão Vitor Martins Bueno, o irmão Oésio se levantou com 17 de Apocalipse e pregou isso, né? E aí, então eles foram cortados, essas 15 famílias, eles fizeram uma carta, que eu vou colocar aqui em seguida, e cortando as 15 famílias, leram nome por nome e jogaram eles para fora da igreja. Então, irmãos, para vocês verem que 1964, né? Eu tinha lá 14 anos, já tinha esse problema aí, dos irmãos, muitos que estão aí dentro da congregação não concordarem. E já tinha esses casos,
mas que muitos não tinham coragem. E no caso do irmão Wesley, eles foram cortados, então deu origem à Igreja dos Discípulos, que está até hoje lá em Maringá, né? Então vocês fiquem com a carta, e se for necessário eu vou fazer mais um vídeo explicando melhor a situação. Então isso é um resumo que eu dei, um resumo do que aconteceu dos irmãos discípulos do Paraná de Maringá, que foram cortados em 1964 da congregação, através de uma circular pesadíssima, porque eles pregavam as heresias da congregação, e teve um deles que se atreveu a pregar no púlpito. É isso aí, Gênesis a voz. Fique com a carta, até a próxima. Deus abençoe a todos. Congregação Cristã no Brasil, Rua Visconde de Parnaíba, 1616, Brás, São Paulo. Apóstatas da Fé, Maringá, Estado do Paraná. Os servos de Deus que atendem esta congregação trouxe-nos a notícia sobre a rebelião promovida por um pequeno grupo de pessoas que eram nossos irmãos, porém se deixaram iludir pelo adversário. Começaram a estudar materialmente a Bíblia, tendo sido tomados por um espírito de engrandecimento que os leva a menosprezar os servos de Deus. Blasfemam contra a sã doutrina e contra as coisas santas de Deus. Utilizaram-se também da liberdade de se levantar perante o povo para lançar doutrinas totalmente estranhas, intentando dividir a obra de Deus, tendo sido chamados e admoestados diversas vezes pelos irmãos anciães. Não acataram, não se humilharam, antes continuam a promover a dissolução no meio da Irmandade. Em reunião dos irmãos anciães, realizada no dia 25 de março de 1964, deliberou-se fazer uma circular excluindo essas pessoas nome por nome de membro da Irmandade, aliás, da congregação, que ninguém os receba e nem tenham parte com eles, pois colocaram-se no lugar de Coré, Datã e Abirã, que se rebelaram contra Moisés, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, e vivos desceram ao sepulcro. Números 16, 1:35. A palavra de pessoas que apostataram da fé roerá como a gangrena. Escapemos nossas almas evitando tais criaturas corrompidas.